Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Livecast, começando a edição de número 57. Prazer muito grande tê-los conosco. Estou aqui hoje com o meu companheiro inseparável, Alex Leite. E aí? Beleza, mano? Beleza. Bora preparado para hoje? Sensacional, com certeza. Cara, o Skull falou que, cara, ele tá Não. besteira aqui. Você vai ver com o nosso convidado hoje que vai sair de insight aqui. E o nosso convidado hoje, pra lá de especial, insight. Bruno Santos, sócio da Bernhoff. Tudo bem, Brunão? Tudo ótimo, Henrique. Como é que você tá, meu cara? Valeu. E aí? Tudo Beleza? bem. Seja muito bem-vindo ao Livecast. Valeu, Henrique. Obrigado pelo convite, acho que foi bem legal. E já acompanhei alguns livecasts de vocês, sempre tinha muito conteúdo bom ali. Espero que a turma goste também do de hoje. Ah, que bacana, cara, que bacana. Cara, eu tava vendo aqui na pauta, você começou como estagiário na Bernhoff, cara. Verdade, cara. E agora é sócio. Isso. Conta essa jornada, qual que é o segredo do sucesso? É muita hora extra, é trabalhar, é ser eficiente demais? Qual que é a ideia? Eu diria que a primeira coisa é você ter paixão naquilo que você faz. Entendeu? Então, eu realmente comecei como estagiário. Eu até costumo brincar que lá atrás eu não conhecia nem o que era nota fiscal. Era bem no começo mesmo da minha carreira. Fazia a faculdade de administração. Mas comecei a me encantar muito pelo tema, gestão de terceiros, pela empresa, pela cultura da Bernhoff que a gente vem desenvolvendo. E aí teve a oportunidade, recebi o convite. Antes disso, né, não fui de estagiário logo para sócio. Eu tive um bom percurso por ali, de analista, gerente, coordenador, até chegar lá, recebi o convite e até fiz o desafio de vir para São Paulo. Na época eu morava em Porque Recife. pelo sotaque eu tô achando que a galera acho que não vai saber é de que não é de São Não, Paulo. sotaque a gente não é não de perde Campinas, mais, né? Nem do Rio de Janeiro, nem do Sul. E é até engraçado, quando eu chego em Recife, o pessoal fala que eu tô com sotaque daqui. Quando eu tô aqui, o pessoal Fala? fala. Sempre fala isso, tá sempre se misturando. Mas aí eu vi o desafio, entendeu? A gente sempre reconhece São Paulo como uma grande oportunidade e onde de fato tem as maiores empresas. Como o serviço de gestão de terceiros, ele vem crescendo cada vez mais em relação ao interesse, a foco, a necessidade das empresas contratantes. Então, lancei o desafio, vim, já faz 8 anos que estou por aqui e vamos embora. Ah, que legal, cara. Parabéns pela jornada. Eu imagino o desafio de vir, assumir, crescer e tal. E quando você entrou na Bernhoff, já era para trabalhar aqui em São Paulo? É trabalho presencial, né? Ou era meio remoto? Como é que Era é? totalmente presencial, era até em Recife, né? E o foco era realmente fazer controle de documentação, controle de riscos, algo assim bem técnico. Tá. E aí eu comecei a me engajar muito mais na questão de atendimento a cliente, atendimento a fornecedor, fazer o projeto crescer em relação a resultado. Foi dando certo, começaram aquelas viagens, né? Todo auditor sempre faz, viagem para lá, viagem para cá e tal. E aí terminou vindo o projeto de vir para São Paulo de vez. Ah, que legal, cara, que bacana. E você é bastante especialista, ou conhece muito no assunto de gestão de riscos, principalmente quando a gente fala de riscos de terceiros e tal. Conta pra gente essa especialidade sua e depois a gente começa a explorar um pouco mais esse assunto. Vou tentar explicar fácil, Henrique, mas é até engraçado. Até hoje, minha mãe, ela não entende direito o que é que eu faço. E até hoje, já faz 15 anos que eu trabalho com isso e até hoje ela tem a dificuldade de explicar. Mas basicamente, todo fornecedor gera riscos para contratante. Certo. Então, tem que ser monitorado, tem que ser controlado. O nosso papel na Bernhoff é monitorar esses riscos, garantir que os fornecedores cumpram com as suas obrigações para que, de fato, não tenha nenhum problema mais sério lá na frente. E aí é um trabalho bem preventivo, né? Vamos garantir que tudo é realizado hoje para que lá na frente não tenha um problema. Pra galera ouvinte e pra sua mãe entender de uma vez por todas, acho que a gente pode ser bem didático aqui. Vamos descer no detalhe. Vamos descer no Bora. detalhe, pra gente ser didático. Eu gosto de inventar, não, né? Vou pegar nome de empresas famosas, porque a empresa famosa já está no imaginário do pessoal, tá bom? Já é. Se a gente fala em São Paulo, a gente pode pegar a rede de supermercado, por exemplo. Pode ser um Pão de Açúcar, por exemplo. Tranquilo. Né? Vamos pegar um exemplo bem popular. Então, o Pão de Açúcar tem lá o seu supermercado, certo? Certo. E, eventualmente, o Pão de Açúcar recebe sabão em pó, da Omo, por exemplo. Ou então o Pão de Açúcar tem segurança. Tem a turma de segurança lá vamos terceirizada. separar, eu vou chegar aí. Então, o Pão de Açúcar recebe lá um sabão em pó da Omo. Nisso aí, quem que existe nessa figura toda? Existe o caixa do Pão de Açúcar, que pode ser um contratado CLT, Isso. registrado em carteira do Pão de Açúcar. Pode. E eu posso ter, de repente, pessoas que fazem a parte de limpeza do Pão de Açúcar, mas na verdade isso é uma empresa terceira. O pessoal chama de terceirização, ou seja, eu contrato uma empresa de limpeza, certo? Se eu pegar, por exemplo, empresas de limpeza, a gente pode pegar parceiros nossos aqui, A certo? Danlex esteve aqui. Vamos pegar a abraço pro Danlex, Daniel. por exemplo, né? Que é parceiro nosso aqui. Danlex tem serviço de facilities, que chama. Então imagina que a Danlex fornece mão de obra de limpeza para o Pão de Açúcar.
Perfeito. Né? E o Pão de Açúcar recebe o pessoal da Omo da Unilever. Mas o pessoal da Omo da Unilever vem um caminhão entregar o sabão em pó da Omo. Esse caminhão, eventualmente, não é da própria Unilever. Eles contrataram um operador logístico, vou inventar um nome qualquer aqui, Júlio Simões, só para a galera entender, e contrataram o Júlio Simões como transportador logístico aqui. Perfeito. Nesse caso, o terceiro quem é? É a pessoa que está prestando serviço de limpeza no Pão de Açúcar e também o caminhoneiro que está dirigindo o caminhão que vai entregar o sabão em pó da Omo no Pão de Açúcar. É isso mesmo, É Alex. isso. E nesse caso, tem dois controles. O Pão de Açúcar tem que controlar o seu pessoal de limpeza que está terceirizado e não o Pão de Açúcar, mas a Unilever tem que controlar o caminhoneiro. Perfeito, exatamente. Certo? Por que tem que controlar? Se o Pão de Açúcar não controlar esse fornecedor de limpeza, mais na frente, esse funcionário pode, por exemplo, não receber férias, não receber o salário, não receber o INSS, algum tipo de direito, e esse funcionário vai colocar a empresa e o Pão de Açúcar na justiça. Então, por isso que o Pão de Açúcar quer contratar a consultoria. Danlex ele fazia uma ação, né, em juízo, né, na justiça, contra a Danlex e contra o Pão de Açúcar. Exatamente. Que é o caminhoneiro que pode... Limpeza. Não, o caminhoneiro, que é o outro caso, pode processar a operadora logística que eu inventei, que era Júlio Simões, e também processar a Unilever. Que está transportando o sabão do Omo ali. Perfeito, exatamente. Então, por isso que é importante fazer um trabalho preventivo. Se mês a mês a gente, na análise de documentação, no controle de fornecedor, verifica que tanto o caminhoneiro como também o serviço de limpeza recebem todos os seus direitos, garante que tudo está redondo, funcionando, lá na frente aquele funcionário não vai ter motivo para colocar nem a Júlio Simões e nem a Unilever na justiça. Entendeu? Perfeito. Então é um trabalho preventivo muito forte nesse sentido. Quer dizer, então, que garante 100%? Claro que não, a gente está no Brasil, né? A gente sabe que no Brasil o risco é lá em cima e se tem a cultura de processo trabalhista muito forte. Mas traz uma garantia gigante e tem muita informação para a defesa trabalhista também. Perfeito. Agora uma curiosidade, pode ser big numbers, como eu digo aqui, né? Big numbers, grandes números aqui. Você vê uma divisão de risco trabalhista em gestão de terceiros diferente percentualmente de uma função operacional para uma mais tática, estratégia no nível, ou é meio parecido? Em outras palavras, existe um risco maior de volume hoje em função como o caminhoneiro e a pessoa da limpeza, bem diferente do que seria um gerente de algum lugar, ou é meio parecido? Existe uma diferença grande, tá? Existe. Até culturalmente, o pessoal mais chão de fábrica tem essa cultura de colocar mais processo trabalhista. Certo. Em relação a volume, a turma aqui, mais a limpeza e tal, teria mais chance. Porém, em relação a valor, quando um gerente coloca um processo trabalhista, só um, o valor normalmente é muito mais alto e corresponde a vários processos de uma pessoa de salário mais baixo. Um gerente aqui paga 10 da operação, mais ou menos, ali. Por aí. Porque o salário é maior, né? Então, teoricamente, você tem riscos e o tamanho do processo é muito maior. Mas uma curiosidade que eu tenho, né? Quando vocês começaram lá atrás na Bernhoff, você entrou, já tinha essa visão de monitorar o risco de terceiros? Quando que você começou com essa visão? Já. Eu posso ter essa cara de velho, mas eu sou novinho, viu? Então a Bernhoff já existe há mais tempo. Sim. A Bernhoff começou há 25 anos. Tá. Quando começamos, a gente era uma empresa apenas de contabilidade, lá em Recife. E aí começou a crescer, ganhar mercado, estrutura e tudo mais. E aí em 2003 surgiu uma licitação da Petrobras, ninguém prestava esse serviço na época, e a gente participou dessa concorrência. Ganhamos, começamos a fazer, e desde 2013 a gente começou a se encantar cada vez mais. Então, se eu volto lá atrás, tudo começou por causa disso. Entendi. E demorou para as empresas realmente perceberem a necessidade de fazer esse controle. Então, eu diria que mais ou menos aí, 2003 até 2008, 5 anos, a gente tinha um cliente só, que era a Petrobras. Depois é que as empresas começaram a dizer, poxa, eu realmente tenho muito fornecedor e tenho muito problema com meus fornecedores. Então, vale a pena acompanhar de maneira mais ativa. Então, aí você trouxe seguindo nessa linha, eu imagino, como é que vocês faziam da Petrobras, cara? Cara, 2003, bicho. era difícil. A gente falava... Hoje, só pra você ter ideia, hoje a gente monitora na faixa de 450 mil terceiros. É muita gente. 400 mil CPFs. Exatamente, 450 mil CPFs. É muita gente. Tá. E hoje a gente tem um time, sei lá, vou chutar aqui uns 200 analistas, tá? Quando eu volto no tempo, e a gente analisava lá, sei lá, 10 mil, a gente tinha, sei lá, 40 analistas, muito mais.
Por quê? Antes era tudo no papel. Antes a gente recebia a documentação no papel, Era tinha tudo umas coisas mato. que chegavam por e-mail, era uma confusão, entendeu? E alguém queria algum documento, eu preciso do cartão de ponto de João. Era sorte para achar. Vai no arquivo físico, aqueles É, gaveteiro, era isso? Isso, era Aqueles tipo gaveteiro, pega o isso. gaveteiro, puxa. Na sorte você vai achar. Nossa. Então é mas- outra realidade. Hoje imagino que tudo, a maioria deve ser, não sei se ainda tem um volume de papel que Zero zero papel. papel. Não dá mais. É só dados. Ainda mais com o LGPD também, entendeu? Tipo, antes da LGPD, na verdade, desde 2012, mais ou menos, a gente já começou a parar de papel, então já faz um bom tempo. E com o LGPD nem pode mais. Se alguém receber em papel, mude esse formato urgente, porque ali você não consegue controlar aquele dado. Quem tem a gestão dele. Então é um tipo de dado que está contra o LGPD. Ah, que legal. Então, quando vocês começaram lá atrás, na verdade, um monte de papel com olerite, com Salas cartão e de salas, pontos, cheio de- aquele monte cheio de de coisa documentação. chegando e vocês de alguma forma lá tentavam organizar e tal. Mas eu imagino até que o processo do que era, sei lá, de 2003 até 2008, quando vocês conseguiram ser o segundo cliente e foram crescendo nesse espectro até hoje vocês têm um produto muito, 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 muito mais seguro para o seu cliente. Evoluiu, deve ser, sei lá, da água para o vinho, eu não imagino. Água que para o vinho, é tipo isso mesmo, entendeu? Tanto em relação para o cliente como também para o fornecedor. Porque imagina, o fornecedor tinha que imprimir a documentação, sei lá, ele estava em Fortaleza, mandava para alguma base, tipo Rio de Janeiro, a documentação pelos correios, chegava depois de dias, aquela documentação podia estar correta ou não. Se tivesse errado, eu mandava para ele por De e-mail, volta. aí ele tinha que Nossa. mandar outra documentação, enfim, é fora da realidade total hoje em dia. Hoje não, o fornecedor entrega tudo pela tecnologia, pelo celular, pelo computador, ele entrega, nosso time analisa, gera alguns itens personalizados por robôs, então de maneira automatizada. Então é outra realidade completamente diferente. E você sabe que, assim, a gente teve o nosso primeiro evento foi em abril de 2003 também, né? Então a gente, em 2003, foi um ano marcante pra gente. Mas, e quando a gente estava nesses primeiros eventos nossos, a gente falava muito de tecnologia dentro das áreas de negócios, porque era muito legal. Existe uma área de TI que está fazendo tudo, mas as áreas de marketing, compras, supply chain, própria área fiscal, contábil, ela tinha o processo mais... Era quase que não tinha tanta tecnologia Muito dentro básico, da área né? como hoje, né? Sim. Que é tudo basicamente tecnológico, né? Então a gente se discutia muito o papel naquele momento. Como é que vai ser o futuro? Vocês vão ter que conhecer tecnologia, a gente tá vendo que sim. Aí eu te pergunto, de 2003 lá, ou vamos trazer um pouquinho depois, sei lá para 2010 versus 10 anos depois, o número de processos que vocês têm defendidos, né, trabalhistas, assim, tem sido muito mais seguro, assim, a segurança tem sido cada vez maior? Tem. Vamos falar de percentual de sucesso, né? Tem, mas percentual é algo difícil, porque os clientes, quando ele tem um problema hoje e contrata o projeto de terceiros, demora um tempo até gerar um resultado. Porque é aquele negócio, né? A gente controla hoje a documentação pensando no futuro o funcionário Isso. colocar ou não na justiça. Perfeito. Então demora. O cara que está colocando no mês passado não deu tempo. Exatamente. Lógico. A gente tem que fazer um controle de algum tempo ali. Eu diria que para dar algum resultado seria a partir do 6º mês, um ano, para realmente começar a trazer um resultado. Legal. Mas aí tem 2 indicadores, Henrique, que são os principais. Tanto o volume de processos tem que cair, é fato. Não vou dizer que vai zerar, como eu falei, né? A gente Mas está tem no que Brasil. cair. Mas tem que cair. Como é que Porque vocês calculam esse indicador? É quantidade de processos dividido pela quantidade de funcionários? Exatamente. Quantidade de processos que a empresa vem recebendo pela quantidade de funcionários que são monitorados. Tá bom. Mas o segundo indicador, que para mim ele é mais relevante ainda, é valor desembolsado dessas empresas. Porque eu posso até receber o processo, mas na hora lá que João disser, eu não recebi as férias, eu não recebi as horas extras, a gente vai ter que ter a prova contrária, dizendo, olha aqui o comprovante de férias, olha aqui o comprovante das horas extras. E aí o cliente vai ter muito mais informação para se embasar e elaborar aquela defesa. Tem um case no nosso canal, que eu gosto muito dele, ele é mais ou menos em 2018, se não me engano. Mas ele é muito marcante, que é um fornecedor. Teoricamente, o fornecedor não gosta da gente, porque a gente é a parte chata, né? Que fica cobrando, mandando ele fazer aquilo. Isso. Mas os fornecedores perceberam que eles ganham muito com isso. E esse fornecedor, no depoimento dele, ele fala, pela primeira vez em 20 anos de empresa, esse ano a gente zerou 2 processos trabalhistas. Tudo que o funcionário pediu, a gente tinha lá a documentação que comprovava o contrário, e a gente teve 0 de desembolso. Aí imagina isso para uma empresa. A empresa ficou 20 anos pagando a conta, chegava.
pela primeira vez ela viu, poxa, se eu fizer um trabalho preventivo, se eu controlar, se eu fazer uma auditoria aqui, se eu conseguir garantir que tudo é pago corretamente, quem mais vai se beneficiar sou eu. E a gente vem defendendo isso muito com os fornecedores. Quem mais ganha com isso, de fato, é o fornecedor. E vira uma consultoria, né? Que normalmente não é ele que paga a conta. Quem paga a conta normalmente é a contratante. Então, esse é o ponto que eu ia trazer, né? Quando a gente fala muito em compras hoje, a gente traz o tal do TCO, né? Que é o Total Cost of Ownership, né? Que é você olhar o custo total do fornecimento, né? Isso quer dizer que se você tiver uma redução de custos trabalhistas aqui, a gente está fazendo Perfeito. uma economia. Exatamente. Que muitas vezes você não enxerga na hora de contratar um fornecedor, né? Não enxerga, e até também indo além. A gente está falando muito trabalhista, mas existem vários outros riscos que os fornecedores podem trazer. Então, por exemplo, questão de financeiro. Tem muitas empresas que contratam um fornecedor e diz, o fornecedor faliu depois de 2, 3 meses. Calma, ninguém quebra com 2, 3 meses. Essa empresa já vinha falindo antes. Há muito tempo. E aí você que não fez uma análise de homologação, um controle financeiro daquele fornecedor para saber se valia a pena ou não contratar ele. Então, isso aí também entra no custo. Porque na hora que o fornecedor quebra, a conta fica muito maior. Muito maior. Sim, porque você vai ter que, não só o custo de contratação, mas o risco de não fornecimento, o risco de... Parar a operação, ter que ir correr uma- atrás de outro fornecedor e não dá tempo, e aí termina pagando muito mais caro aquele outro fornecedor porque é de última hora. Tudo isso conta. E vocês estão percebendo algum movimento no sentido de as empresas hoje estão demandando alguma questão mais de, poxa, eu quero fornecedores que tenham um impacto bacana na sociedade, que façam, sabe, que de certa forma paguem bem os funcionários, sabe, que não está fazendo um trabalho correto mesmo. Você vê que as empresas cada vez mais... Essa é uma preocupação, além do risco trabalhista, além do risco de não fornecimento e tal? Sim, e começou a ganhar muito mais força no ano passado. A questão ESG, isso tem tudo a ver com ESG, né? Ganhou muita força no ano passado por causa das mídias, da exigência lá do BlackRock e de vários outros fundos de investimento, exigindo que as empresas tivessem boas práticas em relação a ESG. Só que o que as empresas tiveram de primeira percepção? Vou cuidar de casa, vou cuidar aqui dentro. Então, sei lá, grandes empresas estão olhando muito para dentro de casa, querendo, eu quero que a gente tenha boas práticas de environmental, de meio ambiente, social, de governança e tal. Mas esquecem de olhar para fora, para o fornecedor. E aí é que está um grande problema. Quando cai na mídia, o que aquele fornecedor tem um problema, a mídia não cai em cima do fornecedor. Ela sempre vai em cima da contratante. E a gente vê direto, empresa tal tem trabalho escravo, empresa tal tem problema. Tal. Principalmente você falou em ser a contratante, acho que mais do que a contratante, em cima da marca famosa, né? Da marca famosa, que mídia quer audiência, né? Isso. Aí você coloca uma empresa pequena, ninguém vai dar atenção àquele dali. Da marca famosa. Pode até ter essa empresa contrata outra, é pouco importa, né? Mas é a marca famosa. Nike, né? Zara. Por isso a marca famosa. Vai. Muito famosa. A marca famosa na cadeia que mais sofre. Você pega a Nike, você vai pegar a Zara, você vai pegar a Apple, você vai pegar esses caras que tem mídia. É esse cara que vai. Pode ser que seja o terceiro contratado lá na ponta, mas é esse cara que vai sofrer. Mas é o que gera clique também, né? É isso que porque o que a falando. internet audiência. quer falar, sei lá, a Nike tá com trabalho escravo. Pronto, gera um monte de gente clicando lá e gera tráfego, né? E no Brasil tem sido cada vez mais comum, entendeu? Infelizmente, as empresas estão olhando muito para dentro e pouco para fora. E aí controlam realmente as melhores práticas ESG da sua empresa, da sua instituição, mas esquece de olhar para fora, para os fornecedores. Mas na hora que tem uma bomba, sempre vai pingar em cima da contratante. Tem cervejarias que foram atingidas ano passado, em julho do ano passado, falando, né? Tal empresa tem trabalho escravo. Mas quando você para ler a matéria, é um fornecedor, que você nem conhece aquela empresa, mas estava tendo práticas negativas. Agora, vou perguntar para você, Alex. Vai lá. Uma empresa, sei lá, vou dar um exemplo aqui, vai. Você falou do Pão de Açúcar. Quantos fornecedores tem um Pão de Açúcar só de terceiro, cara? É muito fornecedor. É muito fornecedor, porque a gente tá falando de Brasil inteiro. Como é que eu faço isso, bicho? Então, tem que ter tecnologia. Você tem um dashboard que... Tem que ter tecnologia, tem que ter critérios, tem que ter controles diferentes. Primeiro, tá? Um conceito que a gente trabalha muito. Não adianta você querer abraçar o mundo. Não adianta você querer controlar 100% dos seus fornecedores e querer fazer todo tipo de controle com eles. Porque certamente você não vai conseguir. E se você conseguir, vai te dar um custo tão alto que talvez seja até mais alto do que o teu risco. E aí não faz sentido você gastar mais com a prevenção do que o risco que poderia ter. Então, isso é muito na ideia de fazer nichos. Então, fazer nichos de identificar quais são os fornecedores mais críticos, quais são aqueles que deveriam realmente passar por um tipo de controle, por um tipo de processo, validação, e ali a gente foca. Então, sempre a gente defende muito isso. Cobrar tudo de todo mundo é burocracia.
e gerar burocracia no processo, trava. Trava o fornecedor que não entra, trava o fornecedor que não consegue entregar o material, e aí termina que mais sofre com isso é a própria contratante e vira um tiro no pé. E aí o que você faz é que o seu contratante, na verdade, ele tem um dashboard, é isso? Ou Tem um relatório, BI, gráficos. Isso, com gráfico que ele, sei lá, ele acessa lá no computador dele e ele vê os principais fornecedores dele e se tá verdinho, amarelo Isso. ou vermelho. Cada fornecedor recebe uma nota, um ranking, e aí é bom a gente definir regras em cima desse ranking. Legal. Então, fornecedores nota acima de X%, eles conseguem ter um pagamento tranquilo, normal. Fornecedores abaixo, eles representam um risco grande, então faz sentido seguir com algum tipo de bloqueio de pagamento. Mínimo, bloqueio de 5%, 10%, não é para ter dificuldade financeira no fornecedor. É só para dar, Aquela apertada, né? A gente sabe como é o brasileiro. A gente aperta um pouquinho ali Motivação, e a turma engaja muito mais, entendeu? Isso. Eu já ouvi casos, e isso é muito real, de cliente falar, eu fiquei 8 meses pedindo a documentação e informações para esse fornecedor, e ele não me enviou. Bloqueei o pagamento, em uma semana ele entregou tudo. O que estava faltando para aquele fornecedor ali? Motivação. E aí, uma boa motivação, apertar um pouquinho. dá que puxão de orelha. Um pouquinho. Entendeu? Que também tem empresa que quer bloquear 100% do pagamento do fornecedor. Aí pode quebrar o fornecedor, entendeu? E se quebrar, não está correto, vira um tiro no pé e termina que o cliente tem que assumir depois toda aquela conta. Entendi. Então, 5%, 10% é mais do lucro do fornecedor ali, aperta, ele recebe dinheiro, ele continua pagando as suas obrigações, paga os salários, encargos, os custos. Quando for resolvido, aquele valor é liberado. Eu estava conversando com o Daniel, da Danlex, que é uma empresa de, basicamente, terceirização de mão de obra também, e ele trabalha muito no conceito de limpeza especializada, sabe? Então, quando tem alguma limpeza técnica e tal, ele trabalha muito nesse conceito. E um dos pontos que ele trouxe aqui na nossa conversa foi a dificuldade trabalhista, sabe? Como a legislação, muitas vezes, não nos protege no sentido de não ser muito clara, né? E ele estava falando de, por exemplo, terceirização da atividade fim. Pode. Isso é bem polêmico. Mas é bem polêmico. Como que pode agora? Já não pode ou não vai poder, né? Se, sei lá, o Lula falou que se entrar não vai poder. Cara, como é que trabalha com essa insegurança toda? Então, é bem difícil mesmo, tá? A gente está bem em discussão desse negócio de política, quem vai ganhar, se vai realmente desfazer a reforma ou não. Eu acho muito difícil, até mesmo porque essa questão de liberar a atividade fim foi uma equiparação a países de primeiro mundo. Isso é super comum nos Estados Unidos, até na América Latina aqui, o Chile também torna isso muito comum. Então faz sentido. O mais importante é garantir os direitos, é garantir que as coisas estão acontecendo. Eu penso assim também. E a legislação ela trouxe algumas travas importantes. Por exemplo, eu não posso demitir toda a minha cadeia de funcionários ali e terceirizar tudo de uma vez. Não pode. A legislação dá um limite. Você só pode contratar um funcionário, um ex-funcionário que foi demitido depois de 18 meses. Então tem travas para evitar isso. As empresas não vão querer demitir todo mundo e contratar de uma hora para outra, entendeu? Mas, de fato, precisava de uma atualização como essa. Agora, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Se realmente vai voltar, não vai. Porque as empresas ficam numa insegurança muito forte, né? Fica. Vou para uma linha de terceirização, ou o que eu tenho de terceirização está adequado, vai funcionar, sei lá, depois das eleições. E aí já essa insegurança que gera você não sabe o que fazer, né? Você fica fica inseguro, né, Alex? Não, fica inseguro e a loucura disso tudo é pensar que o próprio fornecedor não se preocupa com isso no primeiro momento, né? Não, porque ele quer mais fornecer o serviço realmente, ele está muito engajado em conquistar aquele cliente. Isso é muito louco, porque parte da lógica da cultura poderia ser a empresa, como é o caso da Pão de Açúcar, fala, não, Pão de Açúcar contrata o cara que faz isso, né? Ele já tem o controle, ele garante. Não, o Pão de Açúcar precisa, por essa insegurança tamanha, o Pão de Açúcar não confia no cara que ele contrata e manda fiscalizar o cara que ele contrata para não ter risco para ele. Por causa da insegurança jurídica. E não é uma culpa exclusiva do fornecedor, né? Não, é uma culpa que, cara, o efeito vem em cadeia. É o processo como um todo. É um processo que gera uma insegurança muito grande. Você nunca sabe onde pode acontecer o negócio, né? Então, mas se a gente até voltar, pegando um pouco mais de conceitos antes, né, botando na história aí, a terceirização surgiu nos Estados Unidos, muito na ideia de ter uma mão de obra especializada. Então, eu preciso contratar um jardineiro. Eu quero alguém especialista em jardineiro, ele vai lá, faz o serviço e sai. Ponto. Só que quando chegou aqui no Brasil, veio muito com a ideia de reduzir custo. Não foi na ideia de ter mão de obra especializada. E aí, nessa ideia de reduzir custo, as empresas terminam apertando muito o fornecedor,
aperta, 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 uma hora a conta não fecha, a empresa quebra e o risco é todo da contratante. Então, por isso é importante você fazer esse controle de gerenciar os riscos para entender quem é o fornecedor que está dando indício que ele pode quebrar em algum momento. E aí, se ele começar a dar algum indício, a contratante tem que fazer um trabalho preventivo já para trocar aquele fornecedor. Porque senão, rapidamente a empresa pode quebrar e aí vem uma conta gigante para pagar. Agora, mudando do tema específico, acho que ficou bem. Agora acho que sua mãe já. Entendeu bem, né? Agora a mãe já Espero. entendeu, agora já sabe o que a gente faz aqui, tá tranquilo, tranquilo. Vamos pensar o seguinte: você acabou comentando um negócio que é primordial, que é tecnologia. Sim. Né? Vamos entrar um pouco nessa seara de tecnologia, ver como foi esse desenvolvimento e quais são as tecnologias hoje que estão mais avançadas nisso aí. A gente fala muito hoje de inteligência artificial, fala de IoT, chega a falar de blockchain. Eu quero ver o que vocês já têm hoje de funcionário de tecnologia e como que isso deu velocidade e escalabilidade para o negócio. Já. Primeiro, é um grande desafio. Pensa o seguinte, cada fornecedor é um RH diferente, tem os seus sistemas, tem o seu layout de folha, layout de cartão de ponto, layout de ASO e por aí vai, qualquer documentação. Não existe padrão nenhum. Tem fornecedor que entrega com uma boa, bem legível, uma boa qualidade daquele arquivo. Tem fornecedor que não. É um documento que você, para ler, você tem muita dificuldade. Então, é um desafio gigante com isso. E aí, a gente está conseguindo avançar muito bem em relação à inteligência artificial e leitura OCR. É realmente extrair os dados daquela documentação e começar a cruzar aquilo dali. Vamos explicar para o nosso ouvinte o que é OCR, né? OCR, quem aliás, tem um iPhone atualizado. Aliás, o OCR é uma das tecnologias que, cara, já existe há mais de 20 anos, né? Sim, tempo. sim. Ela ficou boa agora, mas já existe há muito tempo. O que é OCR? OCR é leitura de documento. Então, ele vai conseguir extrair aqueles dados, entender a documentação, extrair o que está escrito ali e a gente vai trabalhar aquela informação. Vamos dar um exemplo tangível para a galera do OCR. O exemplo é, se eu tivesse uma folha em papel impressa, Isso. eu consigo colocar um reconhecimento via câmera, com alguma câmera ali, eu consigo ler aquele texto no papel impresso e colocar aquilo digitado dentro do computador e eu consigo pegar blocos daquela informação, identificar aquele, por exemplo, está falando nome, está falando CPF, tudo que está no salário. texto, salário, tudo que está no texto meio corrido, e ele consegue colocar o campo salário em um lugar, texto em outro, nome em outro, é isso, né? Exatamente. Ele estrutura toda a informação do documento. Perfeito. E uma vez a informação estruturada, a gente agora tem que combinar as informações para validar. Então, como é que funcionava o processo antes? Eu recebi uma folha de pagamento, eu recebi um comprovante de pagamento de salário. Eu tenho que cruzar ali. Realmente o líquido bate com esse líquido aqui? A informação está correta? Com a leitura OCR, inteligência artificial, está indo para outro nível. O robô é quem faz isso. E antes, era muito na ideia de amostragem, né? Então, tipo, você imagina pegar uma folha com 1000 funcionários. Não é Pega fácil. 100, olhe lá. Bem menos, entendeu? Porque senão termina ficando Pega muito 20, custoso ali. entendi. Normalmente por aí. Agora não. Agora com o OCR, o robô faz 1000 funcionários, 100%. Faz 100% Entendeu? da amostra. E Não o tem mais esforço é o amostra, é mesmo. censo agora, O né? esforço é o mesmo. Agora a amostra é a população completa, na verdade, não a amostra. Isso. Então esse é um grande ganho. E agilidade, né? Porque também para uma pessoa analisar a documentação ali, é um tempo que ela precisa, concentração e tal. Para um robô analisar, em pouco tempo ele já consegue entregar. E Mas nisso- chega informação impressa, assim? Você falou que era tudo digital. Onde chega a necessidade? É alguma coisa que um cartão que o cara assinou? Alguma coisa? São vários documentos, mas, por exemplo, é um cartão de ponto em que ele registrou lá as horas de entrada, as horas de saída. Ele assinou que a legislação exige isso e esse cartão de ponto vai para análise. Entendi. E aí, na análise, o OCR pode ler e gerar Ok. um feedback. Entendi. É que Qual- não vem um arquivo, vem um cartão mesmo. Vem um arquivo. Porque se você... Não, eu acho E que é tem o que que ele ter falou arquivo. interessante. Ele falou interessante. Na verdade, o louco é, de acordo com a empresa, fornecedor, tem um cara que deve ter cartão de ponto no cartão Manual, perfurado. tem gente que é biométrico. Tem gente que é biométrico, tem gente que tira fotinho, tem gente que assina o ponto, tem gente que vai via aplicativo. Então, E mas é que eu todos imaginei que- esses formatos ele precisa traduzir de uma maneira única, né? Isso. É um grande desafio. É. Tanto é que ainda tem muita coisa ainda manuscrito. Então, o cartão de ponto que ele registrou lá na mão, horário de entrada, horário de saída, a gente não conseguiu validar ainda. Por quê? É um grande desafio você ensinar o robô a reconhecer milhares de letras diferentes. Entendeu? Então, tipo, isso é incrível. Nossa, que muito louco. Eu fico imaginando. E eu já acho meio mágico com o iPhone, né? Que atualizou agora, que você tira uma foto do. Sei lá, você tá tendo um texto, você tira uma foto, ele reconhece, Ctrl+C, né? Ctrl+V, né?
Imaginar que é uma tecnologia antiga, mas de fato que, cara, tá melhorando cada vez mais agora, né? Pela qualidade das câmeras, pela resolução e tal, né? E é o que você falou, nesse reconhecimento vai para tudo, vai para o cartão de ponto, vai para documento, né? Tipo o RG do cara. O RG é até mais fácil, porque o RG tem um padrão. Então, quando sim. tem um padrão, termina ficando muito mais fácil. Mas também vai por reconhecimento de imagem. Também. Toda documentação. Como reconhecimento facial, faz alguma coisa de comparar facial com alguma coisa? Não? Ainda não. Mas aí está no backlog. Um ponto que é interessante é que o volume é muito grande e a gente precisa dar agilidade. Pensa o seguinte, a gente está falando só da parte trabalhista, mas tem outra parte que é a parte de segurança do trabalho. Que enquanto o funcionário não tiver a documentação validada, o cliente não deixa ele entrar. Porque, por exemplo, vamos pensar aí na Nestlé. A Nestlé ela vai contratar um funcionário para trabalhar em altura. Se aquele funcionário se acidenta, a responsabilidade é toda da Nestlé. Isso. Então, antes daquele funcionário entrar, ela tem que garantir. Esse funcionário realmente está apto para prestar esse serviço? Ele tem o curso de certificação. Exatamente, ele tem treinamento de altura. Se ele não tiver, ele precisa comprovar, fazer aquele treinamento para depois conseguir entrar. Só que isso, a turma precisa entrar urgente, né? Porque senão, enquanto ele não entra, o serviço não é prestado. Estourou um cano lá em cima, tá vazando o cano e o cara precisa arrumar o cano em cima da fábrica lá. Exatamente. Então aí é que precisa de mais agilidade ainda. Só que aí é mais difícil ainda, porque existe menos padrão da documentação. Então é um desafio gigante fazer isso. Eu conversei nesse papo que a gente teve com o Daniel, ele contou um caso interessante ele falou, cara, tava numa obra e tem sabe aquele pessoal que vende ali na frente da obra, vende aquele café da manhã? Vende e tal. O café da manhã é tradicional, bolinho de fubá. Cafézinho. Tem ali aquela mesinha e tal. E ele falou que o pessoal tava ali e tava num período muito de chuva e tal. Ele falou, não, ao invés de você ficar aí, fica no coberto aqui dentro da obra e tal. Pronto, o cara processou ele depois porque falou que tava dentro do ambiente dele, vinha todo dia e tal. Processou ele, acabou tendo um passivo trabalhista ali. Cara, é muito louco, né? Mas... Isso é meio bizarro, entendeu? Eu já vi algumas histórias e isso é bizarro porque acontece isso. Esse funcionário, o carinha do bolo, ele sabe que essa empresa não tem controle de documentação, que qualquer um pode ficar ali. A partir do momento que o funcionário ele percebe essa fragilidade no processo, ele sabe que ele tem grande chance ali de ganhar um dinheiro fácil, entendeu? Sim. Então termina fazendo. Eu já vi alguns casos bizarros, por exemplo, o João, isso foi no interior da Bahia, faz uns 8 anos mais ou menos. O João prestou serviço numa empresa contratante e tal, tudo certinho. Só que o João foi lá, colocou na justiça e ganhou. Aí o que ele fez? Avisou pro primo, avisou pro irmão, avisou pro cunhado, que ninguém nunca tinha prestado serviço ali naquela contratante. Ninguém. Mas como a contratante não tinha gestão, não sabia quem eram os terceiros, não sabia quem estava prestando serviço, não sabia nada, esses funcionários foram colocando lá, dizendo que estava prestando serviço para a contratante, ganharam o processo, ganharam a grana e a contratante teve que pagar. Os caras nem trabalharam lá. Não, nem trabalharam. Só apareceram lá. Só descobriram isso depois, porque fizeram toda a investigação e viram que era um advogado que ficava lá incentivando isso, tipo em porta de sindicato, incentivando e começaram a investigar aquele advogado e perceberam isso daí. Caramba. Entendeu? Cara. Caramba. É bizarro, mas existe. Porque se a gente para analisar, Uau. Uma conclusão bem simples aqui, né? A gente falou da insegurança jurídica por alguma eventual injustiça contra o funcionário, mas na verdade você tem realmente o fornecedor que erra de fato, né, para com o funcionário. Sim, sempre tem. Você tem o fornecedor que eventualmente, sem má índole, acabou errando ou não sobre coisas polêmicas, mas você tem o funcionário mal intencionado, né? Você tem que cercar de todas as opções, né? Porque o funcionário mal intencionado e o externo, nesse caso, que nem funcionário era, que é o cara do bolo, né? Nem funcionário era, também tem uma má intenção. Você tem que cercar não só o que você tem hoje, você tem que cercar todo. Por isso que você tem que ter todo o controle e evidenciar isso. Então, quando você tem um controle de entrada, esse caso aí, por exemplo, você tem controle de entrada quem entra e sai da obra. Você consegue provar isso em juiz e aí você diz, olha, quem entrou nesse dia, nesse período, foi esse pessoal aqui. E eu tenho a documentação, eu tenho um controle. A gente termina se envolvendo e apoiando muito vários clientes em relação ao Ministério Público. O Ministério Público está atuando com tal empresa em alguma região porque os funcionários, sei lá, estavam alegando que estavam dirigindo muitas horas, por exemplo. Só que quando o cliente vai lá e mostra o nosso controle, olha aqui, eu tenho um cartão de ponto desse funcionário. Esse funcionário
trabalhou esse horário, eu fiz a gestão e apresento o projeto Benhoff, o juiz diz, realmente aqui faz sentido e tal, você não precisa pagar nada, porque você está fazendo a sua parte. Agora, se ele não tem isso, e ele fez só com a palavra, e fica do outro lado, um promotor dizendo que tem problema e tal, termina pagando a conta por falta de informação. Agora, vamos voltar a essa questão dos números, né, que eu achei interessante, que você falou que tem 2 grandes indicadores, né, que é a quantidade de processo cair e o segundo, que é o volume financeiro, né? Isso, valor desembolsado nos processos. O valor desembolsado. Se a gente for para o volume financeiro, né, o valor desembolsado no processo, isso significa o seguinte, que na verdade houve um processo e que essa gestão de terceiros trouxe mais argumentação e mais fatos e mais comprovação. Perfeito. Que foi utilizado em justiça, na justiça, e deu o ganho de causa maior para quem tinha o controle de gestão. É isso? É exatamente isso. É exatamente É isso. trabalhar com dados Ou seja, e fatos. o processo houve, só que pelo fato de você ter toda uma comprovação, uma história, você ganha muito mais processo do que você perde, e daí o ganho financeiro que você alavanca. Exatamente. Porque na hora de um processo, o funcionário vai dizer, eu não recebi o 13º salário, eu não recebi minhas férias, eu não recebi as horas extras. O que a contratante tem que fazer? Tem que levantar a informação e dizer, olha aqui o comprovante de férias dele, olha aqui o comprovante do 13º salário, olha aqui o comprovante da rescisão. Na hora que o juiz vê, realmente, está tudo pago, tudo correto, não tem o que argumentar ali, entendeu? Então tem que zerar aquela conta. Perfeito. Então é isso que acontece na prática. E eu acho que deve acontecer um efeito meio que a partir do momento em que a galera no passado tava todo mundo processando, todo mundo ganhando, era meio que quase que vira a cultura Que é aí que eu ia chegar. Você matou. Da área ali, sabe? Porque todo mundo fala, beleza, quando eu sair daqui vai a rescisão, mais uma graninha que vai vir aí no processo. Porque é aí que eu ia falar. O segundo indicador que você falou é isso que ele acabou de puxar. O segundo indicador é diminui o número de processo. Aí que eu fiquei curioso, né? Porque o processo houve, você puxou toda a documentação e provou. Mas para cair o número de processos, significa que as pessoas não abriram o processo contra. Perfeito. E quem abre é o funcionário. Onde que está o fenômeno do cara não abrir? É porque... Ele viu que o amigo não ganhou? É porque o amigo não ganhou, ou porque já há dentro do pacote do serviço uma comunicação para todo mundo, deixando claro, olha, eu tenho todo... Sabe, um negócio do tipo, a gente tem toda a documentação, não sei o quê, e no final, ou tem conscientização, tem treinamento. Qual que é o fenômeno de cair um número de processos? Tá, tem essa questão do amigo, tá? Se ele vê que o colega não ganhou, certamente ele vai perder tempo ali também. E hoje mas isso não é o principal ponto. Porque mudou a justiça, né? Isso, mudou. Agora, se ele pede algo perde, e ele não consegue comprovar depois, ele pode pagar a contratante pagar a conta, aquilo ali. Isso acontece? Pouco, mas acontece. Não é tão comum, não. É mais na ideia de intimidar do que na ideia de fato gerar uma conta. Eu imagino. Mas o principal é o seguinte, por que é que diminui o volume de processos? Isso. Porque ele fica sem argumento. Porque mês a mês, o projeto, ele está lá recebendo as informações, os documentos, validando para garantir que, de fato, aquilo que é de direito pague tempestivamente, pague no mês, para que lá na frente ele não tenha nenhum motivo. Então, na hora que ele recebe, mês a mês, tudo corretamente, chega se depois, no final da contratação, ele vai pensar, poxa, eu vou colocar um processo pedindo o quê? Se eu recebi tudo. Porque o funcionário ele tem acesso ao sistema também? Não tem acesso ao sistema, mas tem. ele vai saber o que cai na conta dele, o que realmente está sendo realizado ou não. Mas tem um relatório a mais que vai para o funcionário? Para o funcionário não, vai para o fornecedor. Porque o fornecedor é que a gente está lidando diretamente com ele, não com a pessoa física. Porque pode acontecer eventualmente do fornecedor estar com má fé em algum momento, mas pode ser um erro mesmo, né? Pode ser. Tanto é que o Alex falou sobre isso e até ia puxar. Muitos fornecedores erram, não é por má fé. Isso. Tem muita gente que de fato erra por má fé, falsifica documentação, fraude e tal. Isso aí é super errado. Mas tem vários fornecedores que erram por falta de conhecimento da legislação. A gente sabe que a legislação no Brasil não é fácil. E existem ainda convenções coletivas que terminam deixando tudo mais complexo. Muitos deles erram por falta de conhecimento e a gente tem esse papel muito forte de consultoria. Dizer, cara, olha, sempre que a gente levanta no relatório o que está errado, o mais importante é dizer como fazer para regularizar, orientando o fornecedor com essa consultoria. Legal. E eles enxergam muito valor nisso, entendeu? Então, é engraçado, se a gente voltar no tempo, todos os fornecedores viam muito a gente como inimigos. Poxa, meu pagamento está sendo bloqueado por causa da Benhoff. E era muito isso daí, tudo era culpa da Benhoff. Pô, coitado da Benhoff. Benhoff não podia passar na frente da obra ali. Você queria matar o cara. Mas a gente começou a fazer um trabalho muito forte de mudar essa visão deles, dizendo, cara, a gente é parceiro, a gente quer te ajudar, eu só estou dizendo aqui o que está errado, porque se tiver um problema, você também vai ter que responder por esse problema.
E a gente começou a ter muito material, muito vídeo, muita cartilha, muita orientação, muito webinar, muito workshop com os fornecedores. E eles começaram a perceber, poxa, realmente é uma consultoria que eu estou ganhando e eu não estou nem pagando por isso. E aí mudou muito essa chave. E a gente trabalha muito forte isso hoje em dia. Eu estive no nosso MBA, um abraço para a galera lá de Campinas, no nosso MBA de Campinas, acompanhando uma aula com o Cláudio Piovacari, e a gente estava falando de projetos de parcerias entre fornecedores e empresas, né? Aquele tipo de fornecedor que você é parceiro, que você é muito próximo. E surgiu essa pauta de gestão de risco. Né? A gente até citou a Bernhoff lá, o Cláudio falou, a Bernhoff é uma empresa especializada, passou o contato de vocês para os alunos lá e tal. Foi bem bacana. Mas o que me chamou a atenção, que aí vem a minha pergunta, é dentro da nossa sala de aula, o Cláudio perguntou, vocês têm fornecedores com esse tipo de categoria que vocês fazem parceria? Temos. Vocês têm algum controle de risco de gerar? Não. Oi? Não. Ela pergunta. Mas isso é um problema mesmo, tá? Aí eu ia te perguntar assim, sabe? É um problema. Cara, o que acontece? As pessoas, às vezes, parece que estão esperando passar por um terremoto, por dias assim difíceis, de ter uma dor de cabeça grande, de sindicato bater na porta, de fornecedor falir, de gerar um monte de processo, ameaças, parar a operação, para começar a fazer esse controle. Infelizmente, ainda tem vários clientes da gente que só procuram a gente depois de ter tomado uma paulada. Pagou milhões em processos e, poxa, realmente valeria a pena ter feito um controle gastando muito menos aqui. Então ainda tem. Empresa parceira, eu acho massa, entendeu? Mas na hora que o fornecedor não tem mais dificuldade financeira, não tem mais questão financeira, saúde financeira, e acabou a parceria. Esse é o ponto. Entendeu? A contratante tem que pagar a conta toda que vier. Então tem que fazer um controle realmente. E esse é o ponto. E a minha pergunta aqui aí, nesse sentido, existem ainda, quando você pega no volume de grandes empresas que você visita e tal, você pega grandes empresas que ainda não fazem esse tipo de controle, é normal acontecer? Ainda hoje é. Entendeu? Às vezes até faz algum controle, mas um controle dentro de casa, sem relatórios, sem indicadores, sem análise mais automatizada. Eu me arriscaria a dizer que, percentualmente falando, deve ser a maioria, ou seja, mais de 50% das empresas hoje não deve ter esse controle. Se eu for pegar as maiores, acho que foi. Se eu pegar as maiores, sei lá, 1.000 maiores empresas do Brasil, a boa parte delas já faz. Eu diria ali que uns 70% já faz um controle. Talvez não o ideal, mas já faz sim um bom controle. Já tem algum tipo de gestão de risco nesse sentido. Tanto é que se a gente pegar, né, eu falei, a gente ficou de 2003 a 2008 com um cliente. Aí depois, em 2008, a gente pegou mais um cliente, aí ficou mais uns 2 anos com 2 clientes. Só que quando deu mais ou menos em 2014, 2015, o volume de clientes que vinha chegado por ano sempre aumentava mais. Então, a cada ano, a gente está tendo mais e mais clientes sendo contratados, entendeu? Então, de fato, é um impacto muito assim diferente de mentalidade das empresas percebendo, poxa, eu preciso fazer esse controle, não dá mais só para ficar no nível reativo de ficar resolvendo um problema depois que a bomba estoura. E acontece do fornecedor ou da empresa que está terceirizando lá a mão de obra e tal, indicar vocês para empresas? Muito mesmo. É isso que eu ia te perguntar. Porque nessa ideia, né? Facilita, né? Facilita. Cara, o pessoal da Bernhoff aqui já faz esse trabalho. Porque o fornecedor que é correto, o que é que ele percebe? Poxa, eu estou mostrando os meus números aqui, eu estou atendendo, estou saindo bem aqui na fita, e eu vou concorrer com fornecedores que de fato estão pagando os impostos, estão pagando da forma correta. O que acontece? Muitas empresas querem ser corretas, mas concorrem com outros fornecedores que não são e o custo muito menor. Entendeu? Então, os fornecedores nos recomendam com muita frequência. Teve um caso que marcou muito, que eu fiquei sabendo que um fornecedor, ele presta serviço na Três Corações, que é um cliente nosso, e ele foi para um grupo lá do Pecém, que é o porto lá de Fortaleza, na região por ali, divulgar a Bernhoff. Ele foi levar o case, sem eu nem saber, nem falou com a gente, nem nada, para o grupo de empresários ali do Pecém. E quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, poxa, que impacto, entendeu? Como a gente conseguiu ajudar esse fornecedor, ele percebeu, ele se destacou, ele mostra como ele é uma boa empresa e ele quer passar isso para os outros clientes também. E faz todo sentido. Mas não é fácil que os fornecedores percebam isso. E a gente tem trabalhando muito isso em comunicação. Agora eu quero saber o seguinte, Bruno. Acho que agora é a hora da verdade. Agora é a hora da verdade. Bora. Agora é a hora da verdade. Quem chegou até aqui com a gente está tendo uma aula incrível de gestão de risco de terceiros fornecedores. Quer saber o seguinte, até que eu achei interessante
e me convenci que hoje eu percebi que eu estou com risco na minha empresa. Aham. Eu quero saber o seguinte, vai gerar dinheiro para mim? É isso que o cara quer saber. Falou, pô, será que eu vou ter que gastar dinheiro ou eu vou ganhar dinheiro com o cara? Em outras palavras, a hora da verdade é, independente você, vale a pena contratar? Porque você vende isso com o benefício que você tem comprovação de números do tipo, ó, eu vou diminuir o seu processo trabalhista, então o seu serviço vai ficar de graça lá, na verdade. Olha, vale, tá? Isso tenho certeza. Até um comentário Isso é papo de vendedor ou é... Não é. Vou dar um exemplo, tá? Bem prático. Eu tava conversando com um cliente ontem e ele falou, não, mas isso aqui ficou caro. Ficou, sei lá, vou dar um chute. Ficou 20 mil reais. Mas isso daqui tá muito caro e tal. Eu falei, vê só, a gente tá falando aqui de 200 funcionários que foram demitidos e essa conta vai chegar. Um processo desse funcionário vai ser na faixa de R$500 mil. Será que 20 mil reais realmente é caro? E tem 200 funcionários ali. Entendeu? Ela, poxa, realmente 20 reais ficou barato. Entendeu? Quando você então, faz proposta, tem um cálculo de ROI? Quando você bate um papo lá, existe um ROI ali? Não, porque varia muito. Não quer dizer que contratou bem Hoff e resolveu o problema. Não quer dizer. É uma minimização, você baixa o percentual. Não só isso, é muito trabalho de parceria. A gente tem projetos hoje que o cliente também não se engajou. Que o cliente que for recebendo nossos relatórios, informações, não fez o papel dele de cobrar do fornecedor. Ou seja, é um projeto que não está gerando tanto resultado quanto poderia. Então, não quer dizer que contratou bem Hoff e resolveu os problemas. É um trabalho de parceria, a gente vai trazer nossa experiência, nossa força, nossos consultores. Agora, o cliente também tem que fazer o papel dele. Ele tem que fazer a gestão, ele tem que acompanhar quem são os piores fornecedores, tem que bloquear pagamento. Suprimentos, tem que parar de convidar fornecedores ruins para a concorrência. Porque se o cara não faz nada, o fornecedor está ruim e continua sendo convidado para a concorrência, é claro que ele não vai parar, né? Os caras de suprimento nessa hora se a turma de mexeram suprimentos, aqui, viu, gente? Tem que parar de chamar fornecedor com problema para concorrência. Porque isso enfraquece muito o processo. Então, tudo isso a gente vai trabalhando durante essa construção. É uma jornada. Eu costumo falar, tem um conceito que eu fui montando ao longo aí da minha carreira, que os clientes podem estar em 5 níveis de maturidade, quando a gente fala de gestão de terceiros. Ou eles são o pior nível que tem, que é o reativo, ou seja, não faço controle nenhum, eu só tenho uma certeza, eu vou ter um problema. Depois que essa bomba estoura, é que eu vou tentar... atrás para ver se eu salvo. Vou tentar resolver alguma coisa. Isso. Normalmente não resolve nada, entendeu? Então esse é o pior nível, é reativo. Eu posso ser um nível que é um nível básico. Faço algum controle, já faço alguma gestão, começo a receber alguma informação do fornecedor, mas algo ainda muito inicial. Já dá algum resultado também, mas está longe do seu ideal. Eu posso ser um nível planejado, ou seja, eu me planejo, eu realizo esse controle, eu faço a gestão, eu busco a documentação, eu tenho indicadores, eu cobro de fornecedor, eu faço alguma punição ao fornecedor se necessário e por aí vai. Esse é o terceiro nível. Eu posso ser um nível otimizado, já roda, já funciona, mas estou na linha de melhorar. Eu quero ver outros riscos que os fornecedores estão trazendo, eu quero ver outros indicadores, quero melhorar no meu processo. Ou então nível estratégico. Tudo funciona, está perfeito. São os melhores fornecedores, 98% de conformidade, de aderência, de risco muito baixo, baixo volume de processo trabalhista, por aí vai. Então, quando a gente consegue levar o cliente para o nível estratégico, e é um trabalho em parceria, bem Hoff e cliente, é que a turma tem resultado assim de rodo. Entendeu? A gente tem muitos clientes, muitos cases que a gente divulga no nosso canal também, e cliente falando, consegui chegar, mas não é fácil. Não pense que em 1 ano de projeto dá para chegar no estratégico, ele tem todo um caminho aí para percorrer. Se ele tá ele tem que entender qual que é o grau de maturidade deles que você colocou do 1 do 5 e caminhar ali. Caminhar, nesse exatamente. sentido, Eu sou nível 3, bora mirar primeiro no 4 e vamos fazer um plano de ação para chegar lá. Cheguei, vamos comemorar. Agora vamos mirar no 5 e por aí vai. Você acha que nessa questão de implementação desses níveis de maturidade, as implementações, você vê mais barreira, vou colocar 3 opções aqui, tá? Mais barreira tecnológica, tipo, puta, tá muito manual, a tecnologia não pega, o formato do cara é diferente e tal. Desafio de maturidade, de avanço da maturidade por tecnologia. Um segundo desafio que seria por cultura da empresa, certo? Um desafio que seria por cultura da empresa. E um terceiro desafio que é uma questão de, vou chamar burocracia. Você parar a cultura e burocracia, poderia estar no mesmo, mas eu separei para falar o seguinte, puta, a empresa tem um processo montado desse jeito, né? O RP dela, o negócio dela, o tipo de contrato que ela tem com o fornecedor,
E isso aqui trava. O cultura é mais do tipo, as pessoas falam, puta, isso aqui vai ser difícil, vai ter que cobrar o cara, puta, aí cobrando. Sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Tá? O Não quer mudar processo é que eu agora. tenho um negócio muito enraizado que é difícil mudar, sistema, plataforma, para onde você vê o maior desafio de avanço de maturidade? Olha, Alex, isso aí é até fácil de responder, tá? Sem sombra de dúvidas na cultura. É mesmo? É. Porque quando as áreas não querem, querem permanecer engessadas com os problemas que tinham O antes, o tecnologia processo... não dá tanto problema. Não dá, porque tecnologia é fácil de trocar, é fácil de implementar, entendeu? Não existe nada, muitos investimentos, mudança, não existe nada assim muito diferente. É basicamente ter um computador com internet, ponto, entendeu? De fato é cultura. As empresas ainda têm uma trava muito grande para dizer, sempre foi assim, vamos deixar. E as pessoas não conseguem convencer a diretoria. Eu sempre falo, o jeito mais fácil de convencer a diretoria é com dados. Fato, vamos mostrar os números. Olha, a gente tem esse problema aqui, a gente está tendo essas soluções, a gente tem esses fornecedores mais críticos. Esse fornecedor não está pagando a rescisão. Poxa, se o cara não paga uma rescisão, que é algo tão básico, o cara está com alguma dificuldade de fluxo de caixa, entendeu? Então, o que falta de fato é engajamento de cultura. Alguns clientes que a gente tenta implantar e a gente não consegue ter esse engajamento muito forte da cultura, a gente tem que trabalhar isso com workshops. Tem que chamar a turma, tem que mostrar indicadores, tem que trabalhar mais forte para que ele perceba realmente a necessidade e o quanto que o fornecedor está ganhando e ele também. Agora, Bruno, qual que é o risco mais comum que você vê nesses fornecedores? Assim? Qual que é o ponto que mais dá pepino? Se tivesse que citar cara, ou alguns... É mais fácil citar alguns, tá? De verdade, porque, de fato, é um desafio você terceirizar parte da operação para um fornecedor. Tá bom. Claro que nem todo fornecedor traz risco. Quando eu contrato uma consultoria muito especializada, contrato uma mão de obra muito especializada, normalmente não vai ter um risco muito alto. Mas os principais riscos que eu vejo, de fato, é a questão trabalhista, porque existe uma conta muito cara que a contratante paga em relação a processos trabalhistas. Mas tem um risco... Isso vai na conta, né? Não deveria ir, mas termina indo. Entendeu? Tá. Isso tem como ser evitado. Sim. Se é feito um trabalho preventivo, dá para ser evitado. Tá bom. Aí tem o risco de segurança do trabalho, que é o risco de acidente. Ninguém quer, né? Eu contratei um funcionário, o funcionário morreu aqui dentro da minha planta. Ninguém quer passar por isso. Primeiro tem a vida do funcionário lá, e segundo tem a minha imagem também, tem a minha cultura que eu quero trabalhar ali. Então essa parte de segurança do trabalho é muito forte, e a questão financeira. Na hora que um fornecedor para a operação, ele quebra, ele deixa todo o passivo ali financeiro para a contratante. Tanto para se virar para ir atrás de um outro fornecedor, normalmente pagando bem mais caro, para continuar prestando aquele serviço, como também para pagar uma conta aí de processos e encargos que podem chegar. Entendi. Para arrumar a casa depois do trabalho acaba sendo muito maior, né? E tem vários outros riscos, né? Tem questão reputacional, tem questão de meio ambiente, tem questão social... Tem questão de imagem, tem várias outras coisas que termina repassando quando você contrata um fornecedor. Cara, é muito louco, cara. Eu não tinha parado para pensar com toda essa visão, assim, Alex. Você tinha esse espectro tão... Eu já tinha conversado com o Bruno bastante, vários eventos, eu já tinha captado isso, mas é muito louco, né, cara? Porque se a gente parar para pensar, a gente está falando de um tema muito, muito específico. E pensar, talvez a surpresa para o nosso ouvinte aqui hoje seja o seguinte... Cara, nunca parei para pensar em gestão de terceiro. Aí ele vai pensar o seguinte, mas além de não ter pensado, até que eu já tinha visto que tinha um risco, eu acho que talvez muito insight que sai daqui é pensar que tem dinheiro na mesa, sabe? Eu acho que é aqui que é a sacada. Por isso que eu brinquei aquela hora e falar, pô, Bruno, agora é a hora da verdade. É falar o seguinte, cara, eu nunca pensei que no meio desse, sei lá, pandemia que a gente passou, que a empresa passou por dificuldade financeira, qual é a estratégia? Cara, vamos cortar folha salarial, né? Demitir pessoas de headcount, vamos... Corta viagem, corta treinamento, corta verba em marketing, faz um evento aqui. Cara, talvez na lista do CEO não esteja lá ganhar dinheiro com o melhor controle de terceiros. Eu acho que esse talvez seja o maior insight que alguém esteja ouvindo aqui, que nunca ouviu falar disso. Vem um CEO de uma empresa, aqui um diretor de uma empresa, e falou, caraca, isso não estava na minha lista, né? Entendeu? Tem muito desse pensamento, Alex, e a gente até durante a pandemia, a gente reforçou um pensamento contrário. O que a gente percebeu na prática? O número de empresas falindo na pandemia aumentou muito. É isso. Muito, muito mesmo. Várias empresas perderam vários contratos, não estavam preparadas para isso e não tinham dinheiro para pagar ali aquele caixa necessário. Então, a gente viu isso na prática.
quando a gente começou quando começou a pandemia, Vocês com os dashboards a gente lá. com nossos alertas para os clientes, a gente, caramba, tem uma coisa estranha aqui, tá quebrando mais que o normal. E a gente foi criando muito forte essa você visão. falou daqui é perfeito, mas agora pensando aqui o raciocínio, né? Você deve ter captado isso. Você falou de quebrar, né? Falência, entrou em, recuperação judicial, XYZ. Mas, na verdade, durante grandes crises como a gente passou, você tem um aumento de desemprego. Sim. E como a gente falou lá no começo que a camada operacional é uma das maiores em volume de processo, essa camada operacional sofre muito com esse desemprego, que é a grande maioria dos 12, 13, 14 milhões do Brasil que fica desempregados, né? O aumento do desemprego, não precisa nem ser Brasil, vamos falar de empresa, na verdade, funcionários demitidos, principalmente em demissão em massa, é um fator de risco trabalhista muito maior do que demissões por performance. Sim. Isso significa o seguinte, provavelmente quem tinha a Benhoff como parceira na pandemia sofreu muito menos de empresas que não tinham um serviço igual ao da Benhoff na pandemia, porque durante a pandemia a empresa foi obrigada a demitir funcionários e a demissão gera processo trabalhista e você não tinha ainda, não adianta contratar de última hora, porque é o que você falou, precisa de 6, 8, 10 meses ali. Então acredito que tenha muito cliente feliz na pandemia porque tinha o contrato com vocês, né? Tem sim, tá? A gente tem dois tipos de clientes. Tem aqueles que foram muito impactados pela pandemia. Então, lojas, por exemplo, as lojas foram fechadas. Fechadas, Então, aquela operação parou totalmente. Então, essa turma daí, a gente teve um olhar muito mais criterioso. Então, o fornecedor tinha, tipo, 50 funcionários. Do nada, demitiu 30. Isso. Poxa, tem uma coisa muito estranha aí. Então, a gente foi levando esses indicadores para os clientes, porque isso fez uma diferença. Mas também a gente teve outros clientes, tipo agronegócio. Agronegócio na pandemia bombou muito mais do que já bombava. Então, tipo, a gente teve que fazer um trabalho também contrário, de ficar muito mais próximo dos fornecedores, porque eles estavam contratando muito, muito mesmo. Só que isso também tem que ser medido, porque se contrata muito, mas aquele contrato uma hora pode acabar. Depois que acabar, será que o fornecedor vai ter um caixa, né, guardado para fazer aquele pagamento? Ainda mais em relação ao agronegócio, que o agronegócio tem muito isso. Entre safra, tudo isso termina impactando muito os fornecedores. E aí tem que fazer esse trabalho mesmo. Agora fiquei uma curiosidade. Sabe que, lógico, com 450 mil, você não pode estratificar e falar, puta, consigo mapear o Brasil. Mas é curioso, você sabe que tem alguns setores, né? Muita gente não sabe disso, mas para quem sabe é bem clássico o exemplo que eu vou dar. Que o setor de embalagem é um setor de mapeamento econômico. Você sabia disso ou não? Sim. Né? Clássico. Por quê? Porque à medida que você vê menos embalagem sendo vendida, significa que menos produto está sendo, que menos matéria-prima transporta e que isso vai refletir lá na ponta. A economia também Então você consegue medir a economia, por exemplo, uma antecipação percentual do PIB medindo só o setor de embalagem. É doido, né? Para quem não conhece é doido, depois que você explica fica fácil. Por que eu falei nisso agora? Eventualmente você consegue medir, ele tem um índice lá na embalagem, né? Sim. Porque ele consegue medir o número, por exemplo, de irregularidades que existem. O número de novas contratações? Eu ia para esse ponto, novas contratações. Mas não irregularidades, porque deve aumentar o número de irregularidade, cara que não conseguiu pagar porque está com alguma dificuldade. E vou dar um exemplo, você tinha nos seus clientes lá, vou inventar, 90% de compliance, de repente baixou para 85%. Cara, de onde caiu 5% do nada? Porque começou a ter crise, automaticamente o cara não conseguiu pagar no mês o funcionário, que baixou o negócio, não pagou hora extra agora, postergou o pagamento, e você consegue captar isso antes na economia, né? Mas essa é a ideia realmente, é fazer o trabalho preventivo para já ligar algum alerta. E a questão de volume de funcionários faz todo sentido. Algumas vezes, na pandemia mesmo, a gente percebeu isso muito. Quando a gente estava meio que todo mundo se acostumou com a pandemia, as empresas viram, não, o mundo não parou, né? Vamos agora voltar a investir e tal. A gente sentiu isso. O volume de fornecedores que a gente monitora aumentou e o volume de funcionários nos fornecedores também aumentou. Ou seja, esse é um sinal, um termômetro da economia que realmente as coisas estavam voltando. Não, e é interessante que como você tem clientes de diversos setores, áreas e tal, você consegue saber, entender esse movimento da economia de uma forma muito bacana. O resumo disso tudo, para fechar aqui, qual que é o resumo? Que da próxima vez, se a gente quiser medir, quando a gente liga pro Bruno e fala, Bruno, como é que tá o negócio aí, cara? Cara, vou investir mais por aqui. O resumo é que dá trabalho pra cacete. Não é fácil, não. Eu costumo falar, Rick,
que não é fácil. Ainda bem que a gente gosta, entendeu? Porque, caramba, fazer só pelo dinheiro é difícil. Tem que ser realmente pela paixão, por gostar e tudo mais. Bruno, eu vou colocar aqui no link, eu tava vendo aqui no iPad o canal da Bernhoff, vocês sempre postam um vídeo, conteúdo rápido lá e tal. Bacana, galera que quiser seguir. Tem um canalzinho lá da Bernhoff para acompanhar. E tem o seu LinkedIn também, né? Isso, Bruno Santos, meu LinkedIn. E eu também posto muita coisa lá, mas o canal da Bernhoff realmente eu tenho muito esse propósito lá de levar conhecimento. Não tem nenhuma postagem falando questão comercial, engajamento de cliente e tal, não é esse meu foco. Meu foco realmente é ali levar aprendizado para o pessoal. Então, quem assiste os vídeos curtinhos, ele vai entender qual fornecedor dá uma atenção mais alta, qual indicador é o melhor, quais fornecedores eu preciso monitorar e várias ideias aí que a gente vai postando lá. Então, o pessoal que está nas plataformas aqui, Spotify e tal, não sei o quê, tem o link aqui embaixo, mas principalmente no YouTube também tem um link aqui para você ir direto pro canal da Bernhoff e pro LinkedIn do Bruno para bater um papo com ele lá. Agora, Bruno, cara, eu queria te fazer uma pergunta aqui que a gente tem feito sempre, virou tradição. Isso, cara. agora tradição, perguntas Momento, de fechamento, cara. Momento Bruno por Bruno. Não. O momento cara, você tem alguma frase de impacto que marcou você de alguma forma? Tenho, tá? Na verdade, ela já vem guiando, assim, a minha vida faz um tempo, tá? Lá na Bernhoff, em Recife, tem uma época que a gente colocou essa ideia, né, de deixar o ambiente mais legal e tal. A gente colocou uma frase lá do Mandela: eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Então, essa frase do Mandela virou meio assim que um norte, entendeu? Muitas vezes, quando eu perco alguma coisa dá errado, eu aprendi, o que eu aprendi daqui? Então, isso também ajuda muito você superar também as perdas e você vê que realmente está aprendendo muita coisa ali. Então, repete a frase. Eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Muito bom. Boa. Me fala um conselho que você recebeu que, de alguma forma, te marcou esse conselho, sabe? Cara, não é bem um conselho, tá? Mas é uma prática. É sua mãe falando, filho, é fornecedor, bicho. Não. Teve uma ideia, entendeu? Que eu vi uma vez do Murilo Gun, que essa ideia eu terminei levando muito assim para vários desafios da vida. Ele falava assim: quando você tiver um problema, escreva 3 soluções e delete as 3. Aquelas ali com certeza são as mais óbvias, aquelas não vai te fazer sair do canto, não vai te fazer inovar. Então deleta aquelas 3, a partir da 4ª, 5ª e 6ª você vê qual é a solução que realmente vai resolver o teu problema. É aquela questão de a gente sempre acha que tem problemas fáceis, soluções fáceis e simples para problemas complexos, né? Nunca existe, né? Não existe, entendeu? E se você for sempre na primeira, segunda solução, você vai fazer o mesmo que você já vinha fazendo outras vezes, certamente aquele problema vai acontecer de novo. Então a ideia é você tentar fazer diferente mesmo. Muito legal. Beleza. Qual é uma competência que você acha que todo mundo precisa dominar? Cara, nos dias de hoje, em que tudo muda muito rápido e muito fácil, com certeza adaptabilidade. Adaptabilidade. É aquela ideia do aprender, desaprender e reaprender a todo instante. E várias vezes eu já vi isso na Bernhoff também. A gente tenta por um caminho, poxa, não deu certo, bora mudar ali. É a ideia de realmente aprender, reaprender, desaprender, reaprender e ficar sempre nessa ideia contínua. Não, e cada vez mais no nosso dia a dia, a gente vê que quanto mais a gente sabe, mais a gente precisa aprender e estar preparado, porque o desafio vem diferente. Cara, os projetos cada vez vêm a bola cada vez mais quadrada e tem que arredondar. Uma competência importante. Agora eu quero saber o seguinte: o que faz um raciocínio apanhado na sua cabeça? Eu vou pensar o seguinte: o que você durante muito tempo acreditou, pode ser um conceito, uma atividade, que você fala, cara, eu sempre acreditei nisso, eu sempre achei que era isso, e você recentemente falou, não, eu estava errado e mudou de opinião. Olha, acho que se encaixa. Durante muito tempo, eu sempre tive a ideia assim, se eu quiser ser bom em algo, é só me esforçar muito que eu posso ser bom em qualquer coisa. Eu posso ser bom em qualquer coisa, mas ser o melhor realmente tem muito a ver com talentos. Por exemplo, eu não tenho um talento de ser analítico. Não me coloco para ficar um dia olhando dados, olhando código, que certamente eu não vou me sentir bem ali. Posso fazer? Posso, mas não é o meu talento. Então, me coloco muito mais para fazer algo referente à comunicação, apresentação, arte, criação, que eu vou ficar muito mais ali no meu natural. Então, eu acho que essa ideia
insistir em a pessoa desenvolver competências que não são suas naturalmente, isso termina lhe frustrando em algum momento. E eu achava que se você quisesse ser bom em qualquer coisa, se eu me esforçasse, eu iria conseguir. Depois eu disse, poxa, melhor desencanar disso, deixa eu direcionar naquilo que eu realmente posso me destacar e o que eu não posso, vou tentar ali fazer o normal ali, entendeu? Sem querer me destacar muito. Eu gosto disso. Você sabe que essa conclusão aí, talvez por uma casualidade, eu tenha descoberto bem antes de você. Eu descobri isso há mais de 20 anos atrás, esse raciocínio. Mas por causa de um livro. Vou recomendar o livro aqui. Qual é? O livro chama Descubra os Seus Pontos Fortes. Em inglês chama Strengths Finder. Sou fã dele. Cara, e esse livro, você tem uma raspadinha no livro, pelo menos eu fiz há 20 anos atrás. Mas hoje ainda é assim. Hoje ainda é assim. Eu fiz há 2 anos atrás. Você fez? Fiz. Sei meus 5 talentos, dou maior valor a eles. É isso aí. Aí você faz a raspadinha dele, tem um código no livro quando você raspa com uma chave a raspadinha, que você faz um teste, um assessment, né? Uma análise, né, sua, com respondendo o questionário, e ele te fala quais são as 5 competências que você tem mais talento. E o livro, eu não lembro exatamente, faz 20 anos atrás, mas ele tem, sei lá, 30 mais ou menos, 34. Né? 34, é isso aí, beleza, você não atualizou. 34, ele te dá 5. Cara, você fala, bom, e as outras todas, como é que eu tô? Na verdade, a lógica do livro é falar o seguinte, cara, foque naquilo que você é bom. Porque as outras, a lógica é administre. Administre, exatamente. Quando eu quero dar um presente, Alex, para alguém, assim, um presente de valor para a vida da pessoa, eu dou esse livro. Entendeu? Porque acho que quando você entende quais são os seus talentos, você desencana de muita coisa, de ficar indo por um caminho que você, poxa, eu tenho que resolver isso aqui o básico. Agora eu tenho que realmente ser bom, investir, e vai me dar prazer se eu for por aqui. Cara, eu acho que eu vou comprar esse livro de novo, porque faz tanto tempo que eu fiz o teste que eu quero ver o que vai dar. Deve ter mudado mesmo. Vamos pedir aqui, João, coloca o link do livro depois na descrição do canal aqui para quem quiser comprar na Amazon. É isso aí, como cara, é que é o nome do livro, cara? Descubra os seus pontos fortes. Gallup. Ele vende na Amazon, ele vende em vários sites, porque eu já dei várias vezes presentes por aqui. Cara, ele é bem legal mesmo. Descubra seus pontos fortes aqui, ó. Putz, o meu tá em dólar aqui que eu mudei a língua. O cara vai correr Boston, maratona, já tá pensando só nos Estados Unidos agora. A lista de compras aqui. Mas então, galera, tá lá na Amazon e tal. E pra fechar, né? E pra fechar, uma música que você dá pra gente encerrar o nosso podcast, cara. Enquanto você vai pensando na música, eu trouxe um presente pra você aqui, ó. Já a tradição, o João não erra o número da camiseta jamais. Já nunca erra o número da camiseta para você se tornar também aqui um liver, né? Poxa, legal. Obrigado, Henrique, obrigado, Alex. Adorei. Agora a música. Eu gosto muito da música Felicidade, Seu Jorge. Felicidade, Seu Jorge. Um dos meus talentos é carisma. Então eu gosto de estar com essa energia, e o outro é positivo. Então eu gosto muito de estar com essa energia mais para cima. Então, quando eu boto essa música, Felicidade, Seu Jorge, ela traz eu gosto dessa música também. Uma animação a mais para você passar o dia ali. Eu gosto. Felicidade, Seu Jorge, tá aqui, ó. Já achei ela aqui. Felicidade é viver. Todo dia. Boa. Ela traz um astral bom, eu gosto dela. Boa. Bacana, galera. Quem quiser bater um papo com o Bruno, tá aqui os contatos dele. Muito legal, muito bacana. Cada vez mais a galera chegando, crescendo a audiência do nosso canal, chegando aí aos 4.000 usuários lá no YouTube. E o mais legal é o Spotify, que a galera tá realmente engajando. Quem gosta, compartilha, faz tudo aquilo que a gente já está acostumado lá, que é muito mais bacana e nos incentiva aqui a continuar cada vez mais com conteúdo. Certo, Alex? Certíssimo. Brunão. Gente, muito obrigado. Valeu. Adorei, espero ter ajudado muito aí o pessoal. E se alguém quiser, pode me procurar que a gente vai conversar mais. E é um desafio realmente fazer gestão de terceiros, mas é gostoso, entendeu? Dá para aproveitar muito, dá para tirar muito resultado disso tudo. Legal, Bruno. Obrigado, cara. Tamo junto. Vamos que vamos, galera. Um forte abraço. Abraço, galera. Um abraço. Até a próxima. Valeu.